Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso clube Mente Serena Reiki. Bom, hoje o nosso papo é sobre algo que, vamos combinar, todo mundo busca, né? Aquele tão sonhado equilíbrio energético, ainda mais no meio dessa loucura que é a vida moderna. A ideia é a gente descobrir, juntos, como fazer com que corpo, mente, coração e espírito possam finalmente, fluir em harmonia. Olha só essa imagem. Quantas vezes a gente não se sente exatamente assim, né? Uma verdadeira tempestade se formando, ondas e mais ondas de desafios. E essa citação do livro Pão Nosso vem bem a calhar, olha só. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Isso nos lembra que passar por essas tormentas, faz parte, é do jogo. Mas aí fica a grande pergunta, como é que a gente atravessa tudo isso sem perder a nossa paz interior? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Porque, vamos ser sinceros, o objetivo não é evitar a tempestade. Isso é impossível. Elas vêm. O ponto todo é como a gente aprende a navegar no meio dela, mantendo o nosso centro, a nossa calma, o nosso equilíbrio ali, firme e forte. Então, para a gente começar a encontrar essa calma, o primeiro passo é olhar para dentro. A gente acaba descobrindo que os maiores desafios para nossa paz raramente vêm de fora. Na verdade, eles nascem de uns obstáculos internos, daquilo que podemos chamar de perigos sutis da alma. E olha só que a obra Pão Nosso nos diz sobre isso, presta atenção. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ou seja, esses são os tais venenos sutis. Pensamentos de parcialidade, de julgamento, de negatividade. É como se fossem pequenas toxinas que vão sujando a nossa energia, sabe? São mensagens que vêm do desequilíbrio e não da harmonia que a gente tanto busca. E de todos esses venenos, tem um que é talvez o mais corrosivo de todos, o ódio. É ele que nos arrasta pra briga, Pra conflitos por dentro e por fora, para aquelas disputas que só sugam a nossa energia e tiram a gente do nosso centro. A grande preocupação, como o texto diz, é justamente nos proteger dessa força que é tão destrutiva. Então, se a gente for cavar fundo para entender de onde vêm esses venenos, como o ódio e a parcialidade, a gente sempre vai encontrar a mesma raiz, o egoísmo e o orgulho. São eles a base de tudo. É por causa deles que a gente se coloca em primeiro lugar sempre e acaba não conseguindo enxergar o mundo e as pessoas com mais compaixão, com mais equilíbrio. Ok, a gente identificou o problema, mas a boa notícia é que se a raiz do desequilíbrio está dentro da gente, a cura também está. Só que para isso, a gente precisa de uma mudança bem radical de perspectiva. Precisamos encontrar uma força espiritual que seja capaz de anular esses venenos todos. E essa mudança é nossa, é profunda, olha só a diferença. A gente sai da lei humana, da lógica do egoísmo, que basicamente diz, o que é seu, eu quero para mim. E a gente vai para a lei do amor, do cristianismo, que diz o oposto. O que eu tenho, eu te dou. É uma inversão total de fluxo de energia. Em vez de sugar, de tomar para si, a gente passa a doar, a oferecer. E aí a gente chega no ponto mais alto, no ápice dessa nova perspectiva. Uma lição que vem lá de O Evangelho segundo o Espiritismo. Escuta só. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Uau! Esse é o antídoto mais forte que existe contra o veneno do ódio. E não é só tolerável, é amar de verdade, ativamente. Eu sei, parece algo de outro mundo, quase impossível, mas vamos ver como isso funciona na prática. Beleza, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Como é que esse princípio de retribuir o mal com o bem vira uma ferramenta de verdade, algo concreto para o nosso equilíbrio? Porque não pode ser só uma ideia bonita, né? Tem que ser uma ação que a gente consegue fazer todos os dias. Então, primeiro de tudo, é super importante a gente entender o que isso quer dizer de verdade. O texto explica que amar os inimigos não tem a ver com sentir um carinho, uma afeição forçada que não existe. Não é isso. É uma decisão consciente. É a decisão de não desejar o mal, de não guardar rancor e, principalmente, de não fazer nada ativamente para prejudicar aquela pessoa. E olha que interessante, dá pra gente quebrar isso em 5 passos bem práticos. Primeiro, a intenção. Desejar o bem, não o mal. Já começa aí no pensamento. Depois, um passo bem difícil, hein? Ficar feliz de verdade quando algo de bom acontece com a pessoa. O terceiro vira ação, ajudar se tiver oportunidade. O quarto é sobre controle, se segurar para não falar ou fazer nada de mal. E por último, a regra de ouro que amarra tudo. Retribuir sempre o mal com o bem. E o ponto máximo de toda essa prática é o perdão.
Mas não aquele perdão da boca para fora, sabe? É o perdão verdadeiro, que, como o texto lindamente diz, lança um véu sobre o passado. É como se a gente simplesmente cobrisse aquilo e seguisse em frente. Significa se libertar daquela energia da mágoa e não deixar que ela continue nos envenenando hoje. Certo, então vamos juntar todas as peças. Como é que todas essas práticas se unem para a gente finalmente chegar naquela vida de harmonia e equilíbrio que a gente tanto quer? Vamos amarrar tudo isso agora, consolidar esse caminho. No fim das contas, tudo se resume a 3 virtudes que são essenciais e que são muito destacadas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, a caridade, que é basicamente o amor em ação. Depois, a humildade, que é o antídoto direto para aquele egoísmo e orgulho que a gente falou lá no comecinho. E por fim, o perdão, que é a única ferramenta que a gente tem para cortar a negatividade e se libertar do passado. E é aqui que o círculo se fecha, que tudo se conecta. Quando a gente pratica a caridade, a humildade e o perdão, é como se a gente fizesse uma limpeza nos nossos canais energéticos. A gente dissolve aqueles venenos sutis da alma e o resultado? O nosso ser por inteiro, corpo, mente, coração e espírito, finalmente pode fluir como deveria, de forma natural, em equilíbrio e bem-estar. Bom, e para fechar, fica aqui uma reflexão. Porque saber de tudo isso é o primeiro passo, claro. Mas a transformação de verdade, aquela que a gente sente na pele, só vem com a prática. Então a pergunta é, qual dessas virtudes pode ser o foco para cultivar mais paz no dia a dia? O caminho para o equilíbrio, ele começa agora, na sua próxima decisão.